Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. E hoje eu tô aqui na minha cozinha para falar um negócio cara a cara aqui com vocês sobre posicionamento cristão. Afinal de contas, tatuagem pode ou não pode, irmão? Ficou com dúvida? Quer saber também? Fica comigo aí que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma polêmica bíblica e hoje temos esse tema muito polêmico aí sugerido pela minha amiga aí, Vlog da Mai, que deixou aí nos comentários e a gente tá atendendo. Tatuagem, irmão, pode ou não pode? Não, nada a ver, irmão. O que é que a Bíblia fala? O que é que a gente pode usar como referência? E se você já gostou desse tema, se você tem essa dúvida, já deixa aí um like abençoado que deu trabalho para fazer esse vídeo. Se você for novo por aqui, já vai se inscrevendo. A gente tem vídeo toda quinta e todo domingo, mas sem enrolação. Vamos lá para Levítico, que é o versículo aí da polêmica. Levítico, capítulo 19 e o versículo 28, que diz assim: pelos mortos não dareis golpes em vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Esse versículo é muito explicativo. Deus, ele deixa claro aí no livro de Levítico que não é para fazer marca, que não é para fazer tatuagem sobre o seu corpo. Porém, temos que levantar um ponto. Esse é um tema que cada qual tem uma opinião formada sobre isso. De antemão eu quero dizer que ao final deste vídeo, você pode ser que concorde com o que eu vou falar, mas pode ser que você discorde. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: Deus, quando foi falar ao povo de Israel, este verso estava acontecendo uma coisa muito estranha. Para a gente analisar um tema, um verso da palavra de Deus, a gente tem que saber quem foi que falou, para quem falou e por que falou. Sempre essas três perguntas têm que estar na nossa mente para a gente poder entender. E contextualizando aí o versículo de Levítico, precisamos entender que o povo de Israel estava com um mau costume adquirido no Egito, que era de cortar a sua carne, fazer marcas em homenagem aos mortos. A pessoa morreu e aí o outro ia lá e botava o nome lá, sei lá, Zezinho, ou nome, o brasão da família no peito, ou fazia qualquer outra marca aí que eu não sei te dizer qual era. E aí Deus, olhando e disse assim: oxê, estão cultuando os mortos, estão fazendo rituais. E ele disse assim: olha, não pode mais. Aí ele deixou esse verso restrito. E nesse contexto a gente tem outra vez em Deuteronômio e tem também em Jeremias falando exatamente a mesma coisa. Aí você pode me dizer: mas irmão, então quer dizer que eu não posso usar tatuagem? entenda que neste verso em Levítico está escrito que Deus falou ao povo de Israel que não era para fazer cortes no corpo. Se a gente for pegar tudo que está descrito nas ordens de Deus para o povo de Israel, a gente não poderia fazer a barba, as mulheres não poderiam cortar o cabelo e entre outras, todos os homens tinham que estar circuncidados com o prepúcio cortado. Não se aplica rigidamente tudo para nós. Então me entenda. Por este verso, nós não podemos pegar esta referência e viver. Opa, então quer dizer, irmão, que eu posso botar uma tatuagem? Não é isso que eu estou dizendo. Fica comigo aí que eu vou te explicar o outro lado da moeda. A gente tem que entender o seguinte: para Deus colocar isso na palavra, tinha que ter alguma coisa. Deus, ele é o Deus soberano que vê o presente, o passado e o futuro. Eu acredito que você concorda comigo sobre isso. Que ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele é atemporal, ele é onisciente, ele conhece tudo. Então, para ele colocar isso na Bíblia, ele já estava vendo a gente no dia de hoje. Essa conversa aqui que a gente está tendo, ele já sabia que isso ia acontecer. Para ele colocar isso na Bíblia, tinha que ter um fundamento. Ele não ia colocar nisso à toa, certo? Então eu já me pego por esta palavra. Para estar na Bíblia, Deus estava querendo mostrar alguma coisa. Vamos para outra referência. Paulo, ele nos diz que a gente tem que ter a mente de Cristo, certo? Para termos a mente de Cristo,
Precisamos pensar como Cristo pensou. Você concorda comigo? Precisamos pensar como Cristo pensou. E será que Cristo, se ele estivesse no meu lugar, será que ele colocaria uma tatu? Será? É um questionamento que eu quero fazer a você. Será que Cristo, no meu lugar, que eu devo pensar como ele pensou, será que ele faria uma tatu? Pessoas, quando defendem um argumento cristão que pode usar tatuagem, existem muitas igrejas que aceitam, que são adeptos, que as pessoas usam tatuagem. Eles fazem alguns pré-requisitos, eles fazem alguns questionamentos. As pessoas, os cristãos que defendem esse argumento, eles pedem para a pessoa entrar em consenso com os pais, eles pedem para avisar, comunicar o pastor da igreja. Dependendo do símbolo pode, não pode, outros símbolos. Eu acho muita burocracia tentando argumentar uma coisa que não é para ser argumentada. Às vezes eu e você, a gente quer meio que arrumar aqui, colocar ali, dizer não, isso aqui não pode, não é nada demais. Tá claro aqui no meu argumento que eu, Luiz, eu não concordo com o uso da tatuagem, mas eu quero te mostrar que pelo versículo de Levítico a gente não pode se basear 100%, mas eu quero te dizer que no Novo Testamento Deus ele deixa várias referências. Paulo ele fala no livro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que a gente precisa entender que tudo nós podemos fazer, mas nem tudo nós devemos fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Você que está pensando em colocar uma tatuagem, qual é a sua motivação para colocar uma tatuagem? Alguém pode dizer assim, não, mas eu vou colocar uma tatuagem com o nome Jesus. Eu vou colocar I love you, Jesus. Eu vou colocar Salmo 23. Eu vou colocar assim, João 3:16. E ainda falar assim, mas é uma adoração, eu vou adorar a Deus, eu vou colocar uma tatuagem para fisgar as pessoas que não são evangélicas e dizer assim, gente, eu preciso falar de Jesus para você. Eu vou lhe ser sincero, existem outras maneiras de adorar a Deus, existem outras maneiras de pregar o evangelho, existem outras maneiras de manifestar o seu amor para Cristo. Lá em Coríntios também, capítulo 6, ele nos fala o seguinte, meus irmãos, que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas algumas pessoas que defendem o argumento da tatuagem falam, mas irmão, o nosso corpo é templo, mas as pessoas que comem muito e as pessoas que falam da vida dos outros, que traem a esposa, que traem o marido, eles também estão maltratando o próprio corpo. Sim, quem come muito está maltratando o corpo, está ferindo o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Quem fala dos outros, sim, também está ferindo o templo do Espírito Santo. Quem trai o cônjuge também está ferindo o templo do Espírito Santo. Mas a pergunta é, isso anula? Então quer dizer que por causa disso pode usar tatuagem? Não concordo com esse argumento que algumas pessoas usam para defender que pode usar tatuagem. Eu separei até algumas perguntas aqui que são frequentes para a gente entender melhor. Primeiro, vou ler aqui. Posso fazer um símbolo cristão ou adorar o Senhor com uma tatuagem? Eu já falei isso aqui para vocês. Eu acho que Deus ele se agrada da simplicidade. Jesus ele veio de uma forma mais simples e ele se agrada com o que está no coração, com o que chega, como é que a gente chega perto dele, como é que a gente faz a diferença. Diz não, se abstém das coisas da carne e se chega perto dele. Eu acho que desta forma é uma forma melhor de manifestar a adoração a ele. Outra pergunta. Hoje eu sou cristão, mas eu já fiz uma tatuagem antes. Meu irmão, não tem problema. Deus, ele não pede em consideração o tempo da ignorância. Quando a gente não tinha a maturidade de um cristão, quando a gente não tinha a mente de Cristo, ele não leva em consideração a nada do que a gente fez antes. Ele quer tratar você como uma nova criatura. Entenda isso. Algumas pessoas que não têm a mente de Cristo julgam pessoas que têm tatuagem. Eu conheço pastores, ministros que têm tatuagem, que viviam uma vida completamente mundana e optou por fazer tatuagem e hoje são cristãos, bênçãos do céu e que fazem a diferença. Olha, de verdade, isso aí não é um comportamento cristão de julgar essas pessoas e falar mal. Isso não tem nada a ver com a mente de Cristo, não tem nada a ver com um cristão de verdade. Agora, de uma vez por todas, a pergunta que não quer calar, irmão,
pode fazer tatuagem, sim ou não? Meus irmãos, é o seguinte, eu preciso que você responda essa pergunta. Eu te dei alguns argumentos aqui, alguns argumentos de algumas pessoas que lutam contra o uso da tatuagem, e eu dei argumentos de algumas pessoas que lutam a favor do uso da tatuagem. Eu te disse a minha opinião é que eu não colocaria uma tatuagem. Não agrega em nada para o reino dos céus uma tatuagem. Eu acho que Cristo, ele não colocaria, minha opinião, entenda, minha opinião, eu acho que Cristo não colocaria uma tatuagem. Então eu acho que não era muito o perfil dele, e eu prefiro não colocar. Existem pessoas que precisam colocar uma tatuagem. Existem tatuagens que são medicinais, pessoas que sofrem de amnésia, precisam tatuar alguma informação. Existem pessoas que sofrem de doenças capilares e usam na sobrancelha, enfim, métodos medicinais. Eu não estou aqui para julgar você que tem uma tatuagem desta forma, mas eu estou aqui para perguntar a você a sua intenção de usar uma tatuagem. Porque Deus está preocupado com muitas coisas, mas principalmente o que está no seu coração. O que está no seu coração? Você quer colocar uma tatuagem para quê? Com que finalidade? É isso que eu quero que você entenda, e a pergunta é você que vai responder. Nos vídeos variados que a gente traz aqui, geralmente a gente tem um respaldo e uma resposta certa no final. Mas nesse vídeo de posicionamento cristão, falando de tatuagem, quem tem que responder é você. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu peço a você, deixa o seu like abençoado, não se esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deu trabalho para fazer. Eu quero saber a sua opinião. Nesse tema polêmico, qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E desde já eu peço que Cristo abençoe você, abençoe sua vida. E lembre-se, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.